sua carreira, né, você é um cara que veio de um bairro simples, um lugar simples, e você pisou nos dois polos. Você é um cara que pisou em dois ambientes. Tanto o ambiente mais simples, quanto o ambiente mais sofisticado, o ambiente mais luxuoso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a lição que um ambiente pequeno, que o lugar da simplicidade, que às vezes nós ignoramos, que às vezes nós contamos os dias e as horas para sair desse lugar, qual é a lição que o lugar do chão, o lugar mais baixo, ele ensina que o topo nunca vai conseguir ensinar? Os lugares baixos, ele sempre vai te ensinar a compartilhar. Diferentemente dos lugares altos. O lugar alto, você chega ali, você quer tudo para você. Você chega num ambiente, eles te moldam a sempre querer mais. E você acaba correndo atrás disso de uma forma que você não consegue olhar para o lado. E eu vejo isso, né? Porque eu vivo num condomínio onde as pessoas pensam em dinheiro o tempo todo, só falam de dinheiro. E ao mesmo tempo eu sei da realidade que é o meu bairro, eu sei da realidade que é minha mãe. Eu sempre dou exemplo da minha mãe, porque hoje um exemplo, minha mãe poderia viver aqui na Barra, ela poderia viver em Alcântara, um apartamento que eu comprei para ela. Mas ela escolheu viver onde nós nascemos e ajudar os meus familiares, amigos, porque a visão dela continua lá. E eu automaticamente, por mais que eu não esteja presencial, o recurso na qual o Senhor me abençoou tem abençoado outras pessoas lá. Então lá naquele ambiente, as pessoas compartilham. As pessoas, pelo pouco que elas têm, elas conseguem olhar para o lado. Já quando você tem muito, tem aquela coisa de reter, de querer mais, de querer evoluir, querer ser melhor do que quem está do teu lado. Então, para mim, a minha essência me ensinou isso. Eu cresci, glória a Deus por isso, mas eu continuei com o coração de quem compartilha. Então, se hoje a gente reúne lá em casa, às terças-feiras, já chegou a dar 120 pessoas. Na célula. Agora dá uma média de 60, 70. Semana passada deu 95. Mas por que eu estou falando isso? Com um mesmo coração. Toda terça-feira a gente serve um lanche depois, toda terça-feira a gente tem que se disponibilizar, a gente tem que correr atrás das pessoas, mandar mensagem. Então a gente compartilha de alguma forma o reino, compartilha o alimento, compartilha uma porção de coisa. E da onde que vem tudo isso? Da minha essência, que é lá de trás, que eu aprendi com minha mãe, que eu vejo hoje em dia ela ainda praticar tudo isso. Então, os lugares baixos ensinam muito a compartilhar, onde eu creio que os lugares altos, eles te ensinam a só reter, ter e querer ser melhor do que todo mundo. E às vezes parece que quanto mais o cara tem, né, quanto mais entra nessa engrenagem, assim, justamente de dinheiro, quero ter, parece que quanto mais ele tem, mais ele quer e mais ele perde justamente essa sensibilidade do reino, que é a sensibilidade do quê? A horizontal. Total. Eu trouxe uma palavra na terça-feira, eu falei justamente sobre isso. E a gente... E até os cristãos entram nessa realidade. Por quê? Porque eles começam a pensar, não, se eu ficar mais rico, eu posso abençoar mais. Se eu ficar mais rico, meu dízimo é maior. Se eu ficar mais rico, eu posso ajudar mais instituições. Só que aí, no meio disso tudo, eles esquecem do propósito. Eles esquecem para que eles foram chamados. Eu ouvi uma palavra uma vez do meu pastor, né, pastor Léo, que é ministrado pelo pastor Luiz Hermínio, que Luiz Hermínio foi lá na igreja, na Belém Church, na Barra, e ele falou algo que marcou muito meu coração, e eu trouxe essa palavra também semana passada, que Noé, ele poderia, de fato, ter sido um dos maiores madeireiros da época, porque o tanto de anos que ele cortou, gastou, e se no meio daquele processo todo chegasse pessoas naquela época dizendo, Moisés, me vende uma madeira que eu estou precisando construir uma casa ou alguma coisa, e ele... Se por acaso vendesse uma madeira e visse que aquilo deu lucro, e aí chegasse outro, e de fato ele vendesse a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ele ia ficar milionário, ele seria um dos caras mais influentes da época, porque foram anos e anos cortando madeira. Sim. Então, ele seria rico, ele poderia pensar na mente dele, eu vou começar agora a fazer o quê? Vou criar uma igreja, vou criar um instituto. Só que o propósito do Senhor era refazer uma nova humanidade. Então, se ele constrói tudo isso com um recurso que de repente ele conseguiu, o que ia acontecer? Ele ia criar uma igreja, ele ia criar um instituto, ele ia criar uma série de coisas, mas ainda assim o dilúvio viria e mataria todo mundo. Então, se a gente foge um pouco do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, e o meu propósito qual é? Salvar vidas, através daquilo que Ele me deu. Mas se eu começo a correr ainda mais atrás de dinheiro, a gente estava falando isso em off, dizendo, eu poderia assinar um contrato a mais, eu poderia, de repente, jogar mais 3, 4 anos, eu creio que eu tenho condições disso. Mas e as vidas? E o propósito que o Senhor entregou? Eu e a minha esposa, a gente está com, sei lá, pelo menos 50 vidas lá
que estão indo com frequência e recebem palavras nossas. Dessas 50, pelo menos tem umas 20 ou 25 que não vão em igreja nenhuma. Ah, não vão? Não vão. E a gente tenta direcionar elas para a igreja, mas elas não, a minha igreja é aqui, ponto, não vão. Então imagina se eu por acaso olhasse para mim e falasse, eu quero ter mais recursos para quê? Para investir em mais um instituto ou abençoar ainda mais a minha igreja e fechasse aquilo ali e fosse para um outro clube ganhar ainda mais dinheiro. Então eu creio que eu viveria a mesma coisa que Noé. Sim. Então eu creio que o mais importante de tudo isso é a gente ter a sensibilidade de saber qual é o propósito que Deus nos chamou. Então eu creio que esse tempo que está chegando agora, a gente falou até em off sobre isso, não sei se eu vou continuar ou não, mas o meu coração hoje está totalmente voltado, porque eu entendi o porquê de ter saído do Vasco. Eu não creio que foi o clube que, não quero porque isso, não. Na minha vida não existe nada que seja o clube, ou a Dani, ou o Souza, ou o Yang. É o Senhor, o próprio Senhor, ele vai moldando para que a gente possa começar a entender, porque muitas das vezes ele vai nos expulsar do lugar que a gente está. A gente não tem coragem de tomar certas atitudes. Mas quando a gente verdadeiramente está nele e fala, Senhor, conduz meus passos, aí ele vai, então tchau. Porque já acabou teu tempo aqui. E graças a Deus eu tenho esse discernimento de entender. Glória a Deus por isso. Se foi assim que o Senhor quis, é porque ele tem coisa maior para mim.